Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Com esta, já aqui realizamos 33 entrevistas biográficas para melhor conhecer alguns filhos dos Açores que mais se notabilizam nas comunidades açorianas. Esta semana estamos de regresso ao estado da Califórnia. É aqui que se concentra a maior comunidade da América do Norte, com cerca de 330 mil portugueses, mais de 90% dos quais provenientes dos Açores ou descendentes de açorianos. Na Califórnia, já estivemos com o empresário jorgense Batista Vieira, com o professor terceirense Dinis Borges, o empresário picoense Manuel Eduardo Vieira, a atriz miquelense Ana Lopes, o médico graciosense Manuel Betancourt, o administrador picoense Ângelo Garcia, o pintor miquelense João do Brito e o autarca terceirense Olo Pinheiro, que foi meia da cidade de Gilroy. Hoje estaremos com outro português que chegou a meia de uma cidade da Califórnia, Isidro Menezes, em Artísia. E é também natural da Ilha Terceira. Isidro Sousa Menezes nasceu na freguesia dos Altares, concelho de Angra do Heroísmo, há 84 anos, a 18 de julho de 1939. Cumpriu o serviço militar em Angola, foi agente da Polícia de Segurança Pública no continente português e na Madeira e, em 1966, 2 anos depois de casar, emigrou para os Estados Unidos, fixando residência na cidade de Artísia. Artísia é uma cidade incorporada em 1959, com cerca de 17 mil habitantes, em 4,2 km², que faz parte do condado de Los Angeles, no sul do estado da Califórnia. Foi aqui que Isidro Menezes se dedicou, primeiro, à atividade profissional, nos laticínios, na distribuição de bens alimentares e no investimento imobiliário, e depois ao serviço público. Em 1990, foi nomeado para a Comissão de Planeamento da cidade e 2 anos depois foi eleito vereador, chegando finalmente a mayor de Artísia. Serviu como presidente desta cidade americana durante 3 mandatos, assumindo por inerência diferentes responsabilidades estaduais. Foi membro da Liga das Cidades da Califórnia, da Comissão Legislativa das Cidades de Contacto, das cidades Gateway do sul da Califórnia, do Distrito de Saneamento do Condado de Los Angeles e das autoridades de seguros públicos, de propriedade residencial e de trânsito metropolitano do estado da Califórnia. Enquanto Presidente da Câmara, foi o grande impulsionador da admiração da cidade de Artísia com a Praia da Vitória, na sua Ilha Terceira. Para além da política, envolveu-se em diferentes manifestações culturais da comunidade portuguesa, como o Clube Cívico e Social Português, a Fundação Cultural Portuguesa, a Comissão de Nossa Senhora de Fátima, chegando a ser músico da Filarmónica de Artísia e presidente do Conselho de Administração da Sociedade Portuguesa do Divino Espírito Santo. Senhor Isidro Menezes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu estou muito satisfeito, senhor, boa tarde mais uma vez. Estou muito satisfeito porque o senhor sabe mais da minha vida do que eu. Ora, ainda bem. Mas vamos tentar agora em conversa perceber um pouco melhor do seu percurso de vida tão interessante, tão importante. Já aqui, obrigado. Temos conversado com o seu colega Olo Pinheiro, que foi mayor de Gilroy há 20 anos, mas o senhor chegou a mayor de Artísia há 30 anos. Deve ter sido o primeiro português a presidir a uma Câmara Municipal no estado da Califórnia. Como é que isso aconteceu? Sim, senhor. Na altura foi até muito falado, porque não sabia porquê, mas não tínhamos um imigrante na política das municipalidades. E eu sentia sempre, desde que aqui cheguei, que os portugueses eram uns heróis, eram pessoas que as suas comunidades brilhavam, porque eles vinham homens das suas terras, lavradores, agricultores, toda a classe, com toda a sua grandeza como pessoas, embora que na parte da política pois não estávamos treinados para isso. Muitos nunca teriam votado na sua vida, e quando chegaram a estes sítios aqui, embora que a Artísia seja
uma cidade conservativa, como disse o senhor, foi incorporada em 1959, porque antes estes terrenos aqui se chamavam Derry Valley. O Derry Valley é onde está hoje a cidade de Artesia, que existiu e está, e é a cidade vizinha que é Cerritos, mas é a cidade de Cerritos, uma cidade muito importante, que foi formada com o development que veio depois, onde veio mais pessoas, necessitava fazer mais remodelações, mais casas, mais, enfim. E a cidade de Artesia, como cidade antiga dos velhos holandeses, dos portugueses, das leitarias, das farms, das laranjeiras, pomares e tudo isso, resolveram ficar e não queriam avançar para o development, antes de ficar cá. E então ficaram só no meio, uma cidade pequena. Mas ficaram com os seus usos e costumes e recebendo muitas pessoas, como foram os portugueses, que aqui vieram e aqui se situaram. Senhor Henrique, já voltaremos à presidência da cidade de Artesia, mas primeiro vamos perceber como tudo começou no seu percurso de vida. O senhor nasceu no final dos anos 30, numa freguesia rural da Ilha Terceira, e a vida nessa altura aqui era certamente muito diferente, muito difícil. Eu agradeço porque me perguntou isso, porque realmente eu nunca me posso esquecer da raiz que me fez crescer. E a raiz que me fez crescer foi precisamente o que o senhor acabou de dizer. Eu nasci em 1939, no princípio da guerra, e eu, como sabem, todos aqueles que foram há muitos anos já, nunca pensei que chegar a 84 anos e pensar atrás 80 anos. Mas o que é certo... O senhor está em grande forma, deixe-me dizer-lhe. Obrigado. E eu, de qualquer forma, trouxe comigo as raízes do povo aonde nasci. Das pessoas humildes, das pessoas que se sustentavam com pedaços de pão de milho, com um bocadinho de leite, uma sorda, como nós dizíamos. Enfim, viviam alegres, satisfeitos, mas viviam com aquilo que tinham. E eu sempre tive uma ideia que, oxalá que um dia pudesse fazer melhor e ajudar as minhas comunidades a fazer melhor. Ora, na minha altura, na minha freguesia, eu não podia, porque o meu pai nem me podia comprar uma bicicleta, porque teria que vender uma vaquinha, era um lavrador. E eu aí fui olhando para os outros, porque um rádio não tinha até que chegou à tropa. E fui para o... É verdade, serviu no ultramar, depois inclusive ingressou na PSP, e a questão é, por que é que um agente da polícia decide emigrar para os Estados Unidos? Bom, de qualquer forma, quero repetir a pergunta, por favor, que eu estava a sentir uma coisa. Pois, eu estava justamente a recordar aqui que depois serviu a cobrir serviço militar no ultramar e ingressou na PSP, mas queria perceber porque é que um agente da polícia, certamente com a vida já estabilizada, decide um belo dia emigrar para os Estados Unidos. Exato. Obrigado pela pergunta. Aqui a minha esposa, eu estava casado na altura, casei depois de chegar do ultramar, e o meu sogro estava aqui nos Estados Unidos. E eu estava na Madeira, preparando-me para a minha esposa fazer uma visita à Madeira, que é uma ilha bonita, e já terminou. Não quero ir, Paulo. Meu senhor, pode continuar. Está. Está, sim, senhor. Estava a dizer que estava na Madeira a casar quando veio para os Estados Unidos. Para que ela fosse juntar-se a mim ao Funchal, quando recebi um telegrama que a petição para os Estados Unidos tinha vindo aprovada. Ora, aí na altura eu fui criado com os americanos na base e cá embora nos altares um pouco desviado, a gente adorávamos pedir aos americanos um candy, um cigarette, uma coisa. Era um luxo pertencer à América. Havia aquele fascínio pela vida americana. Não é? Exatamente. Quando chegava um americano, as roupas cheiravam, uma saca de encomendas, e foi todo esse tempo todo. E de qualquer forma eu cresci e vi, gostava da polícia. Eu fui o homem mais classificado na Escola dos Estados de 1964. Fui premiado pelo Ministro do Interior nas Caldas da Rainha como o homem mais classificado de toda a escola. Nunca tinha ido para os Açores até aquele momento. Não digo isto com orgulho, mas eu noto a força de vontade que eu queria ler, eu queria seguir, eu queria estudar. E o estudo... Já vimos o American Dream falou mais alto. O senhor emigrou para a Califórnia em 1966 e a vida em Artesia era certamente muito diferente há 57 anos. Exato, muito diferente. É porque nesta Artesia
que hoje já não se encontra, os portugueses, os holandeses e outros, mas especialmente os portugueses eram muito situados na criação das leitarias, que chamavam as vacas de leite, a produção dos terrenos e isso tudo. E eu também ordenhei vacas 2 anos. O meu sogro estava nesse sítio, que ia fazer eu. Não sabia nenhuma palavra, nem outra. Então eu fui ordenhar vacas e com orgulho. Também fui criado com o meu pai com umas vaquitas e tal à mão, mas já fui criado. Então estive lá 2 anos, ao fim de 2 anos fiquei alérgico à questão da comida e àquela coisa das vacas e tive que sair por força. Então meti-me a cortar carne em companhias grandes de produção, de venda de alimentos alimentícios, de géneros alimentícios, e lá estive por quase 20 anos. Depois resolvi que talvez fosse bom seguir um pouco mais. Então eles falavam em vendedor, licenças de imobiliário. E eu disse, isso é para as pessoas nascidas cá. Não, um amigo meu disse, não, vais e vai. E vais tirar. E tirei, sabe? Tirei lá a primeira vez, passei no teste. Tive 3 anos em 2 trabalhos, depois o negócio cresceu. O povo que me acompanhava quis fazer negócios comigo, quiseram crer em mim, e eu vendi propriedades, graças a Deus, muitos anos, e foi uma coisa muito boa. Quanto à polícia... Significa que os primeiros anos podem ter sido difíceis, mas depois o senhor teve o mérito de arregaçar as mangas e enfrentar o touro por os corvos, como se diria a Negra Terceira, para ir sempre melhorando a sua própria vida. Foi já em Artísia que teve o seu único filho, o Dr. Paulo Menezes, advogado, atual cônsul honorário de Portugal em Los Angeles. O senhor, certamente, deve ter muito orgulho do seu filho. Exato. Foi uma das coisas que eu sempre tentei ao meu filho, e que às vezes, na altura que eu cheguei, havia a princípio de uma crise escolar, onde as pessoas pensavam que o estudo, basta ter dinheiro, não precisa estudar. Não. O estudo é o caminho para o mundo, seja qual for o curso que tirou. E o meu filho, tentei sempre falar-lhe, olha que eu falo desta forma porque eu passei algo que me fez muita falta, ter mais estudo, ter a universidade. No entanto, fui respeitado por todas essas pessoas que estavam nos governos do sul da Califórnia. Posso dizer, eu fui a mayor de Artísia porque era aqui nos Estados Unidos e o sistema é outro. Nós tínhamos um manager da cidade e nós só usávamos o que se chamava common sense. Nós fazíamos aquilo que não queríamos para os outros, não o fazíamos. E aí eu fui e segui várias coisas. De maneira que o meu filho, voltando, eu sempre o aconselhei. E ele foi, e tal, porque nessa altura havia uma crise que as pessoas, quando cá chegávamos, o filho ia 3, 4 anos à escola, saía. 3, 4 anos à escola, saía, não ia à escola. E eu quase que essa tendência entrava na minha casa. Tive que trabalhar com cuidado e tal, e o meu filho sempre ouviu o que eu disse. Mas valeu a pena, porque no dia que ele graduou como doutorado em leis, ele deu-me um abraço e disse, pai, se não fosses tu, eu não estava aqui. Já nos falou do seu filho, mas se formos mais longe, certamente que os seus 2 netos enchem o seu coração. É verdade. Os meus netos eu tento da mesma forma, e será com programas como este que não vai resolver o problema todo, mas é um das andanças da raiz que vai dar uma árvore bonita, é continuarmos a contar histórias e a ver como é bom pertencer a vários ramos do mundo, porque o mundo na diversidade de hoje necessita desses ramos. Muito bem. A partir de 1990, já é isso que realmente... Peço desculpa. Estava a lembrar que a partir de 1990, já com mais de 50 anos de idade, o senhor decide dedicar-se então à vida pública da sua cidade de adoção. Primeiro na Comissão de Planeamento de Artísia, depois como vereador e finalmente como presidente do meio. Agora, quase 3 décadas depois, acha que valeu a pena? Que diferença sente que fez na vida da sua cidade? O que eu fiz não foram uma cidade pequena, os tempos não eram assim que nós tivéssemos bastante dinheiro para fazer o development que nós gostaríamos. Eu estava acompanhado de pessoas muito honradas, muito boas, mas pessoas que estavam um pouco também
naquele stand-by. E eu fui aprendendo, claro, às minhas próprias custas e vendo como é que o mundo trabalhava. Por isso me dirigi muito aos outros condados, às outras cidades, falávamos, tínhamos reuniões para que fôssemos aprendendo. E aí talvez eu deixei algo que era o princípio. A primeira coisa, eu deixei algo que foi a alegria dos portugueses, tanto norte como sul, de um homem pela primeira vez imigrante, estava sendo representado em cidade, embora que pequena, mas era um princípio. E deu certo. Que daí para a frente, tivemos outros casos que tiveram sucesso e deram certo. Quanto à questão, o que eu deixei a cidade em bom estado, porque eles até chamavam-me conservativo, porque eu dizia, não gastamos, usamos aquele estilo que eu tinha em Portugal, gasta um escudo, fica com outro, para no outro dia não poderes que pedir. Talvez hoje não se pense assim tanto, ainda bem, mas eu ainda continuo que não vamos esbanjar, porque algum dia vai ser preciso. Anyway, então eu deixei essa ideia. Eu deixei a minha cidade com pride, com satisfeitos. As crianças nas escolas chegavam uns aos outros e diziam, olha, temos um mayor na cidade. Tivemos depois pessoas a trabalhar na cidade, que aqui se meteram. Claro, não é porque eu procurasse só, mas eu procurava a igualdade. Eu não queria que dissessem que eu era o mayor dos portugueses. Não. Eu queria trabalhar com todos ao mesmo tempo, mas queria que a minha raça, que a minha gente também trabalhasse e também pertencesse e também tivéssemos voz. O hall português, que é o sítio onde se reunimos, vinham senadores, assembly people, pessoas visitar, porque eu realmente, em 11 anos, eu criei um bocadinho de política power, no que não sou só política, mas simplesmente a amizade dessa gente. Proximidade, não é? Como já aqui recordou, a player de Artísia, qual foi a decisão que mais se orgulha de ter tomado? E entre tantas decisões que certamente teve. Olha, eu vou-te dizer, uma das coisas que eu fiz aqui que me sinto, primeiro aquela que se sinto homenageado, e também há uma parte que eu tenho que dizer que me custou até hoje, é que houve uma altura em que o cartão verde, que é o cartão que nos autoriza a viver neste país ou em qualquer um, teve que ser renovado. E nós tínhamos aqui já muita gente acamada nas suas camas, doentes, filhos, e teríamos que ir numa viagem de 30 e tal, 40 quilómetros, muitas vezes saíam à meia-noite, 1h da manhã, para estarem na linha à espera. Claro, já depois de eu estar na cidade, tinha pessoas que me ouviam e compreendiam a situação de imigrante. E eu falei, e disseram-nos, meus amigos, temos pessoas assim, não sei como fazer. Dentro de pouco tempo tinha na minha... na cidade, um grupo de agentes da imigração a fazer o trabalho todo necessário. Iam às casas das pessoas, iam aos hospitais, e toda a gente renovou o cartão verde para que não perdesse os seus direitos. Passado mais um tempo, houve a renovação do cartão, da renovação de passarmos a cidadãos, e tínhamos que o fazer, tornados americanos da nacionalidade. Também era difícil, porque as pessoas que aqui entraram, muitos nem sabiam escrever o seu nome e as suas maneiras de... tinham que ser ajudados. A mesma coisa, um grupo de imigração aqui veio e se resolveu à volta talvez de 500 casos. De maneira que eu acho que isso foi um grande gosto para mim. Fez muita diferença na vida de muita gente, portanto. Exatamente. Foi quase que realmente ainda hoje digo e digo publicamente, é que nós temos um salão, bonita propriedade, comprada pelos nossos antepassados, que aí já está há 80 e tal, quase 100 anos, está para fazer. É que eles, na altura que eu era mayor, propuseram algo, e eu propus também, que nós que mudássemos aquela rua, chama-se Ashworth, e disse, vamos mudar aquela rua para a Avenida de Portugal. Ora, eu fiquei encantado. Porque isso vai ser de teu ano, eu não quero a política, quero é que a coisa seja bem feita. O que é certo é que não foi bem feito. Quando nós fomos à votação, havia 2 council members que eram a favor, 2 contra, e que estávamos a criar uma revolução, porque, publicamente digo, temos muitos indianos nesta cidade. E eles são 90 e tal % dos negócios são deles. E eles, por muitos anos no meu tempo, queriam mudar a cidade de Artesia para Little India, a Índia pequenina.
Sim. E nessa altura aproveitaram para falar com os senhores do Estado para se eu deixasse passar aquela rua para a Avenida de Portugal, eles imediatamente tinham direito, se não era discriminação, de mudarem a rua principal para aquilo que eles queriam. E o senhor ficou até hoje com esse desgosto? Como? Ficou com esse desgosto até hoje, não ter Já. conseguido ir a Portugal. E Bom, mas, depois, no caso, a propósito dessa questão, e como mayor de Artícia, teve que trabalhar com os mayors de outras cidades, do contato de Los Angeles, dos estados da Califórnia em geral. Alguma vez se sentiu discriminado por ser de naturalidade portuguesa? boa pergunta. Não, senhor. Eu alguma vez me senti homenageado por mais do que eu sentia que merecia e devia. As pessoas adoravam a minha pronúncia carregada de açoriano, português, mas davam-me um posto, acreditavam. Menezes, vai, Menezes, isto e tal. Até mesmo nos trabalhos, eu recebia às vezes mais mandatos do que aquilo que talvez fosse, porque em charge desse, em charge daquilo, tomando conta deste departamento, tomando conta daquele, de maneira que eu só me sinto, na verdade, honrado, homenageado e respeitado por este povo dos Estados Unidos que me viu e me recebeu. Já se viu que não foi possível, por razões, aliás, compreensíveis que explicou, terem Artícia à Avenida de Portugal. Mas, por outro lado, a admiração da cidade com a Praia da Vitória terá sido um momento especial para um mayor da Califórnia natural da Terceira? Exatamente. Foi. Eu acho que foi muito bom. Eu acho que criámos amizade. Claro que estas coisas têm o seu limite e nós, muitas vezes, quando temos o caso preparado para mais seguimentos, entre outras pessoas, e muito bem, eu acho que também sou de acordo que não, um político não deve estar toda a vida, porque depois não, a nossa ideia cresce até um certo ponto, mas depois há outras pessoas com outras ideias e que às vezes é bom de diversidade e outras vezes prejudica, mas é assim que eu acredito. Eu saí voluntariamente, porque a minha esposa faleceu e estava muito doente e eu tive que sair, pedi a minha demissão. Mas acho que sinto-me satisfeito. Tudo aquilo que eu pensei que era bom para a cidade, era bom para as pessoas, era bom para a minha consciência, eu fiz enquanto lá estive. A cidade de Artísia tem, como se sabe, e já aqui vimos, uma importante presença de portugueses dos Açores. O facto de terem tido um mayor açoriano foi importante para a afirmação da nossa comunidade, que, como vimos, reside numa cidade com muita influência dos empresários indianos, mas o facto de terem um mayor açoriano terá feito diferença para os nossos imigrantes. Há pessoas que dizem que a política não tem valor, mas a política tem muito valor. A política é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós temos. Mas um político tem muita força. Força do povo. Porque o político pode fazer coisas muito boas e pode também mudar a cidade para coisas muito más. De maneira que eu acho que as pessoas não devem afastar-se da política. Devem participar mais na política. Devem fazer com que as pessoas saibam que a responsabilidade de meter qualquer pessoa que não esteja à altura nem a ponto e querer pelo povo é um desastre muito grande. Mas a questão é exatamente essa. Se há tantos açorianos em tantas pequenas cidades da Califórnia, por que é que não haverá mais mayors diretamente ligados às nossas comunidades? Well, há uma coisa que o imigrante, quando aqui chegamos, nós pensamos duas coisas. É procurar o nosso meio de vida, aprender a língua. E fui à escola muitos anos da noite e andava, porque também, e depois terei uns pequenos cursos enfim, quer dizer, andamos muito ocupados e nem nos apercebemos do que é da nossa volta. Depois também isso reflete-se nos filhos, porque se o pai não vai, eu também não vou. Se ele diz que a política deixa para lá, eu também não vou. E eu acho que ainda mesmo hoje, que me tenho depois de estar na política, nós temos, nestas pequenas cidades, não é o ganho que nós vamos para lá fazer, ganhar. É simplesmente a vontade de servir
e valorizar o seu povo. Porque pelo ganho não dá nem para os sapatos que a pessoa anda, que anda mesmo, se quiser, todas as semanas, tem muitos reuniões, tem muito disto e tal. Então muitos rapazes têm a criar a sua vida, têm 3, 4 filhos, têm a sua vida, têm os seus trabalhos, não podem deixar. E então eles também, creio que pensam que não vai ser beneficial eles ir para lá. Isto é o que eu penso. Outro, é preciso ter a pele um bocadinho mais dura, porque e eu não sou duro de pele, mas simplesmente quando a razão está, eu aponto que essa razão é natural, que sirva. E é isso que muitos se desviam. Quando eu já tinha mais ou menos no meio da minha vida equilibrada, a gente, porque muitas vezes, já pensou um homem com um quarto de classe, como nós dizíamos, elementar, muitas vezes numa reunião, eu discutia com advogados, com doutores, com isto, aquilo outro, e eles a atacar, tem que saber o que está a fazer, e quando abrir a boca tem que ser com seriedade e com saber que está certo. Com a escola da vida, com o senso comum, que acaba por ser, afinal, o mais importante de tudo. O senhor tem quase 60 anos de vida vivida nos Estados Unidos. Por tudo o que já presenciou, como é que vê o futuro das comunidades afrodescendentes do Estado da Califórnia? Eu vejo as comunidades, cada dia que tem passado este ano, pelo menos, os 2 anos passados, claro que tivemos grandes problemas com o Covid e com isso e tal e tal. Nos últimos tempos eu tenho visto umas coisas agradáveis. É que as pessoas parece que viveram, cresceram e viram que realmente o mundo é belo para se viver. E eu acho que entre isto tudo há umas outras pessoas que estão muito caladinhas, como os seus que mal conheciam o seu programa, que vão andando pondo este adubo, como podemos dizer, na raiz da árvore, para que ela vá crescendo e depois vão moldando os ramos da árvore. E é isso que eu tenho fé. Com esta tecnologia que está passando no mundo, que a mim já me afetou, se não fosse o meu filho, eu já metade das coisas não sei meter nesta computadora, porque eu não fui à escola, já estou cansado também. E um homem com 84 anos nunca é velho, assim dizem, mas é que não estão lá. Mas de qualquer forma, eu vejo que há possibilidades. Por exemplo, Portugal, e falo nos Açores, que sou de lá, estão fazendo um esforço grande para que os Açores sejam uma terra bela. Porque eu vejo os Açores um paraíso de descanso, um paraíso todo à volta de água, de um mar lindo, uma vida linda. Quem tiver necessidade de descanso, ali é que vai estar. Quem tiver necessidade de passar uns dias de férias, ali está. Portanto, o que interessa é trabalhar, unirem-se, porque divididos não chegamos a lado nenhum, e tem pessoas como os senhores que vão puxar, que estão praticamente já a dar passos avançados. E acho que o que eu aqui acabei de dizer não tem valor. Mas eu sei que é mais um grão de areia para aquele cimento que vamos fazer. Absolutamente. E o seu próprio futuro, Sr. Isidro Menezes, nos próximos anos, o que é que o senhor ainda gostaria de fazer? Houve aqui uma pequena interrogação e eu não ouvi a palavra porque apagou. Eu pergunto o que é que o senhor gostaria de fazer nos próximos anos e até que ponto os nossos Açores, a sua Ilha Terceira, estão nos seus projetos nos próximos anos de vida? Eu gostaria que estivesse no meu projeto e está. Ainda quando serve lá, eu vivia numa casita aí em frente ao Pico Matias Simão, o senhor deve conhecer. O Matias Simão. Parece que estão a estudar para que faça parte dos momentos nacionais da ONU e etc. De maneira que é um lugar maravilhoso e há outros maravilhosos. A minha mãe é dos Biscoitos, uma freguesia de Porto de Mar, a Calheta, esses lugares lindos, ainda tenho lá pessoas amigas e parentes. De maneira que eu pensava que se eu fosse novo, há um processo e há uma maneira que a gente pode fazer uma vida bonita, pode ajudar a fazer uma vida boa, porque é um sítio que se pode investir. Eu acho que os Açores, as propriedades, a procura vai ser e vai continuar. Façam a coisa bem feita, porque se o fizerem bem feito, os Açores vão crescer, Portugal vai crescer, e nós somos sempre os portugueses aqueles que deram vida aos mundos e que me sinto orgulhoso de ser português.
Já vimos então que o senhor tem o seu coração preenchido com a Artísia e com a Califórnia, mas também com a terceira, que os Açores. Foi um gosto conversar consigo e infelizmente o nosso tempo já terminou. Muito obrigado por esta conversa tão interessante e muito obrigado por tudo o que fez e certamente ainda fará na sua vida. Muito obrigado, doutor Almeida. André, obrigado e foi um prazer conhecê-lo e aqui estamos com o pouco que eu posso contribuir. Aqui estou à disposição e estou sempre, porque também tenho duas coisas. Eu tenho um respeito pelo meu país até à morte, mas também tenho um respeito pelos Estados Unidos, que aqui me recebeu de braços abertos e me deram tudo aquilo. Eu também trabalhei, mas fui bem recebido. Obrigado a todos e uma vez mais foi um prazer. Muito obrigado. E como se diz a nossa terra, haja saúde. Na próxima semana vamos atravessar a América, do Pacífico para o Atlântico, desde o grande estado da Califórnia até ao pequeno estado de Rhode Island, para conversarmos com o professor universitário José Francisco Costa. Ficam todos convidados a continuarem connosco.